Marketing nos negócios. Quem já não teve suas dúvidas em relação a saber ou não fazer o marketing do seu serviço, do seu produto, da sua arte? Quem já não teve dúvidas em relação a isso? Todas nós. Então, marketing é algo absolutamente crucial. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Você está no Conexão Cast, o podcast do Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, empreendedora, psicóloga, e estou aqui ao lado da minha parceira, da minha companheira, Tanda Macedo. Olá, eu sou Tanda Macedo, escritora, cantora, compositora, empreendedora cultural. E estou muito interessada em saber sobre esse coração do negócio que é o marketing, né? Estou cheia de dúvida aqui já, querendo ouvir esse bate-papo aí da gente. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Carla Botelho. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso. Parabéns de verdade pela ideia, pelo projeto. Enfim, só entrevistando mulheres maravilhosas, duas mulheres maravilhosas entrevistando mulheres guerreiras. Parabéns de verdade. Obrigada, Carlinha. A gente que agradece de você ter aceito esse convite. Para a gente é sempre importante ter mulheres que contribuam com elementos que a gente entende que são essenciais, né? A gente tem aí o universo de mulheres empreendedoras que precisam ter acesso ao conhecimento, pensar de forma diferente, pensar se eu estou errando, onde é que eu estou errando, como é que a gente consegue acertar. Mas antes, deixa eu te apresentar, dizer para vocês quem é Carla Botelho. Ela é formada em comunicação social, especialista em produção e direção para TV e rádio, pós-graduada em marketing empresarial. Experiência de 7 anos na TV Globo, 10 anos em grandes agências de publicidade e 12 anos como gerente de marketing de empresas locais, nacionais e internacionais. E hoje está vivendo aí um novo período em que ela escolhe muito bem quais são os projetos que ela quer entrar e está como consultora freelancer de marketing para empresas. Exatamente. Uau! É muito, né? Muita coisa. Carlinha, vamos começar com você contando pra gente, você tem uma vivência muito grande no mundo corporativo, em grandes TVs, em ambientes que são naturalmente muito masculinos, né? Sim. Como é que é a história dessa mulher, desse feminino que começa e sabe onde quer chegar e vai desbravando aí esses caminhos e chega no topo? Eu já vi você em atuação, já conheço você como líder de marketing, queria saber um pouquinho dessa história. Então, Samela, lá no Rio, né, eu vim do Rio, a minha formação, a comunicação social, naquela época, hoje em dia, né, o curso de comunicação social, ele é totalmente desmembrado. Você já escolhe exatamente o que você quer seguir. Naquela época, você se formava em comunicação social, o que te dava uma amplitude ali, né, da comunicação corporativa e também da comunicação de TV, de rádio, de cinema, enfim, de vários tipos de linguagem. Era bem mais integrado a coisa. E aí, quando eu me formei, que eu optei por fazer essa direção e produção para televisão, eu já era estagiária da TV Globo e ali eu meio que me apaixonei um pouquinho pelo negócio. Eu era estagiária de um grande mestre, que não está mais aqui com a gente hoje, que é Carlos Manga, que foi um grande diretor de televisão. Sim, sim. Eu era estagiária dele e ele foi um cara que ele tinha ele era muito acessível, sabe? Ele ensinava muito e ali sim era um ambiente, como você disse, muito masculino, muito masculino. E aí eu falei, mas eu quero fazer assim mesmo. E eu encarei o curso, eu era sozinha numa sala de 20 alunos, eu era a única mulher, né? 19 alunos homens, professores homens, enfim. Mas vamos lá, vamos para frente, porque eu acho que a gente tem que fazer o que gosta e tem que seguir nesse caminho. E foi ótimo para eles, foi ótimo para mim e foi ótimo para eles também, porque eles começaram a entender um universo que todos os exemplos eram masculinos. Todos. O professor não conseguia passar um exemplo prático para a gente sem colocar o universo masculino naquele contexto. E eu dizia, por que tem que ser assim? Vamos olhar o universo feminino, né? E aí teve um dia que eu até me inspirei num filme que eu tinha assistido, que eu nem lembro mais o nome desse filme, mas é bem interessante. É um filme de uma agência de publicidade, que o publicitário, ele tem que criar uma campanha para um batom.
novo, um lançamento de um batom. E ele pega aquele batom, ele vai pra casa, ele passa batom, ele bota meia calça. Ele, Eu lembro. sabe, você lembra desse filme? Esse filme é genial. Sabe? Eu lembro dele calçando a meia e meio que caindo, assim. Ele cai no banheiro e ele, enfim, leva um choque porque o secador de cabelo que ele tá usando ali cai da banheira junto com ele. Enfim, eu levei aquele universo, esse universo feminino para dentro de sala de aula como inspirada no filme, né? E foi muito bacana, porque para eles foi um insight de tipo, nossa, é verdade, né? Existe o universo feminino. Mundo. Existe um outro mundo, a não ser o mundo machista, o mundo masculino que eu vivo aqui, né? Então, isso começou a ser muito bacana para mim. E aí, em cima disso, logo depois que eu fiz esse curso, eu fui contratada pela TV e passei a fazer vários projetos ali, sempre trabalhando nesse meio masculino, mas sempre fazendo questão de dar a pincelada feminina nesse universo. Porque a televisão, gente, é 80% vista por mulheres. Os programas que eu trabalhava, né, que eu passei lá por dentro, video show, enfim, telecurso, eu fiz parte da implementação do canal Viva, que é um canal de você rever novelas antigas, rever projetos antigos, 80% assistido por mulheres, né? Eu fiz parte da implantação do canal Futura, que é um canal 100% voltado para a criança e para o aprendizado de mulheres também empreendedoras e novos professores, e, enfim. Então, esse universo sempre fez parte do meu contexto, sempre foi muito bacana. Quando eu vim para Natal, o baque foi maior, assim, porque realmente aquela visão que a gente tem, né, de que o Nordeste realmente, ele privilegia mesmo o homem em quase todas as funções. Sim. Ele é real, sabe? Existe lá, é claro que existe, né? Mas não tanto quanto existe aqui. Eu acho que as mulheres no Rio e em São Paulo, até por sobrevivência, elas precisavam se impor mais, né? E isso aqui ainda não estava tão sabe, disseminado, essa cultura da mulher ter que se impor um pouquinho mais. Então, eu precisei me impor, né? De chegar ao absurdo de um diretor de TV virar para mim e dizer assim, é verdade o que você está falando? Você trabalhava mesmo, por que você está fazendo aqui que você não está lá, então? Por que você veio para cá? Sabe? Aí eu peguei o celular, disquei, então, você vai falar com essa pessoa aqui. Agora, porque agora eu não quero mais trabalhar aqui, mas você vai falar. E vai, sabe? E aí a pessoa ficou me olhando assim, sabe? Nessa época eu trabalhava na Dumbo Publicidade, junto com Cassiano Arruda, que é uma pessoa que eu admiro demais, um grande amigo hoje. Maravilhoso. E aí, Arturo, todo mundo ali. Isso. E aí, Cassiano estava junto comigo na sala e ele ficou me olhando assim, depois ele saiu rindo, sabe, achando aquilo o máximo, porque a Cassiano sempre foi muito à frente do seu tempo. Do seu tempo, né? Ele é um cara muito incrível. E aí ele me deu apoio naquilo ali. Eu falei, Cassiano, eu acho que para eu ficar em Natal, para eu sobreviver profissionalmente aqui, eu vou precisar fazer isso. Sempre. E não pense que eu vou dar para trás. Não vou. Né? O papel da mulher não é só ficar como secretária, como assistente. Não. A gente pode sim produzir, dirigir, criar, entendeu? Protagonizar. Por que não? Entendeu? E aí, enfim, e aí foi indo, né? E eu fiz uma carreira aí dentro da publicidade, que foi onde eu me encontrei, foi onde o mercado se abriu para mim, aqui. É um mercado que hoje ele é bem misturado, né? As mulheres, existem muitas mulheres publicitárias em Natal, e isso é muito legal, porque equilibra muito a publicidade não é mais masculinizada no Brasil e em Natal como era antigamente, né? A gente já tem esse mercado, as criativas, né? As diretoras de artes, as redatoras, elas são mulheres hoje em dia, né? Naquela época que eu trabalhava, era um mercado 100% dominado por homens. Inclusive, a primeira diretora de arte que eu conheci, hoje é uma grande amiga minha, uma pessoa que eu admiro, que eu adoro, que é Júlia Arruda. Ela foi uma que abriu barreiras, né? Por ter facilidade ali de ter os parentes como proprietários, né? Da Dumbo e depois com o Arturo, na Arte C, e ela teve aquele protagonismo ali, era uma excelente profissional, né, que depois ela quis ir para outro ramo, mas ela era uma excelente profissional na publicidade, e ela abriu muitas portas também. E aí a gente foi, né, meio que dominando aquilo ali, e aí teve uma vez que eu peguei um cliente bem difícil de trabalhar, eu posso até falar o nome dele, porque é uma pessoa que eu amo de paixão, depois foi meu chefe durante muitos anos, mas justamente porque eu sempre peitei muito, muito ele, que era o superintendente do Natal Shopping. Eu fui atender a conta publicitária do Natal Shopping, Antônio Barandas. Uhum. Ele foi um dos grandes empresários que Natal já teve, infelizmente não está mais aqui em Natal, voltou para o Rio.
Mas ele era o superintendente do shopping e ele era um cara muito duro, muito durão, sabe? E nenhuma agência ficava na mão dele, porque ele acabava, coitado, os atendimentos, ninguém queria atender o Natal Shopping, porque todo mundo tremia de medo de barandas, enfim, ele era uma coisa assim, meio mito naquela época aqui. E aí, eu não sabia de nada, né? Eu era novata na cidade, eu não sabia dessa fama dele. Colocaram você logo para atender o homem. Como é assim? Não sabia, fui lá e fiz, não né? Não sabia de nada. E aí, quando eu entrei, que a gente começou a conversar, e ele começou a me testar, porque ele testava a gente o tempo todo, eu comecei a rebater. E quando eu não sabia, eu dizia, eu não sei, mas daqui a pouco eu te dou essa resposta. Então, aquilo foi criando uma confiança nele, né? E aí, um belo dia, eu cheguei na mesa dele e falei assim, rapaz, tu é vascaíno, entendeu? Sofredor, gosta de sofrer. Mas eu gosto de você, que você é carioca, entendeu? Vamos sentar pra conversar. E aí, Barandas, eu comecei a quebrar aquela barreira que a gente tinha, que ele tinha com outras pessoas que não tinham, assim, digamos, a mesma patente que ele. E aquilo ali começou a ser quebrado, começou aos donos de agência não precisarem mais fazerem parte da reunião. Eu conseguia brifar com toda uma gama de lojistas ali que faziam parte do conselho da Associação dos Lojistas, que era uma grande dificuldade sair um briefing dali, porque são 10 cabeças pensantes, 10 empresários de ramos diferentes, então é sempre difícil de você brifar alguma coisa. Mas, enfim, e a gente começou a criar, a montar, e isso até um belo dia que eu parei de atender porque eu fui para outra agência. E aí, um belo dia, eu comecei a fazer a pós-graduação, comecei a começar a me interessar pelo marketing, estava começando a ficar cansada já, né, daquele mercado só publicitário, queria abrir uma nova frente. E aí eu comecei a estudar, um belo dia, anos depois, meu telefone toca, Barandas. Aí eu disse, Barandas? Eu quero que você venha aqui conversar comigo e tal, eu estou na Zona Norte. E eu falei, meu Deus, está na zona... a gente criou o Norte Shopping e tal, é um shopping novo, do mesmo grupo, e começou a me explicar, vem aqui que eu quero conversar com você. O shopping tinha inaugurado há 6 meses já. E aí foi uma virada, assim, na minha vida profissional aqui em Natal, porque, mais uma vez, eu falei, nossa, que desafio legal, né? Que coisa diferente, coisa nova, vamos fazer. E aí esse foi o começo da sua estrada em marketing? Em marketing, foi. Foi justamente já começar como gerente de marketing de um shopping center. Que maravilha. Entendeu? Eu não comecei como assistente. Desafio, né? Foi um grande desafio. Tanto é que quando ele veio conversar comigo, que ele me falou assim, olha, eu tô com essa vaga de marketing aqui, a gente tem 6 meses do shopping inaugurado, já passou 3 pessoas. Eu disse, Barandas, ninguém te aguenta. Ficava brincando com ele. E aí ele riu, ele falou, mas eu tenho você? Eu disse, você é louco, né? Você é louco. Eu nunca trabalhei em marketing em empresa nenhuma. Você vai trabalhar agora. Que maravilha. Falei, vamos lá. Muito disso. Eu falei, vamos lá. Você topo agora. Vamos lá. E aí eu fui trabalhar com ele lá. Só que eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, eu não quero o título de gerente de marketing, eu acho que é um peso muito grande para mim agora, né? Mas vamos avaliando, né? Daqui a 3 meses a gente volta a conversar sobre isso, mais 3 meses, para a gente começar a criar aqui, para eu ver se eu consigo, né, descobrir. E a primeira coisa que eu entrei lá, eu não tinha nem terminado o curso ainda, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisa de mercado. Falei, eu preciso entender o que é a Zona Norte, eu preciso entender que público é esse do Norte Shopping, eu preciso entender o que o shopping quer, né, nesse mercado. E ali eu comecei a estudar e eu tive o que eu considero o maior case, assim, profissional que eu tenho ali, bem no iniciozinho, sabe, essa trajetória de marketing, que eu até conto no nosso futuro empreendimento. Eu começo contando essa história porque foi o primeiro, né, e o primeiro meio que marca, assim, o coraçãozinho da gente, né, quando você consegue resolver um grande problema e você fala, poxa, que legal, cara, eu posso ajudar empresas, eu posso ajudar pessoas, eu posso, sabe, foi muito, muito legal. E aí eu passei 10 anos lá dentro, conversando com eles. O shopping foi comprado por uma multinacional, por um grupo de fora. Hoje ele faz parte dessa rede de shopping centers, né, que é o Partage. E eu participei desse processo todo. Depois eu fui lá dentro mesmo do Partage, lá em São Paulo. Me chamaram para fazer a coordenação geral dos shopping centers do Norte e Nordeste. Eu assumi mais esse desafio, porque aí era cada semana num shopping diferente, numa região diferente, né, no norte do país, enfim, Campina Grande, Mossoró, eu vivia viajando, mas foi um outro desafio bem bacana também, resolvendo problemas e tentando conhecer o nosso público-alvo, que é sempre uma grande tecla que eu bato em todas as empresas que eu passei.
sabe, em marketing. E pronto, e aí dali do shopping, eu fiz participei de outras empresas, do marketing de outras empresas, como a Arena das Dunas, foi uma experiência incrível para mim, porque uma coisa é quando você pega o exemplo, sabe, por exemplo, shopping center, eu tinha outros exemplos de shopping center para me guiar, né, para pegar como exemplo, para me inspirar em algumas ações, algumas coisas, inclusive até prêmio nacional eu recebi em shopping center por inovação, porque eu fiz ações dentro de shopping que nenhum shopping no Brasil tinha feito, mas eu tinha que botar gente lá dentro, então você se vira, entendeu? Para fazer aquilo ali. Então, mas a Arena das Dunas, a gente não tem casing em arena. Nem no Brasil, gente, nem no mundo, entendeu? Porque o pouquíssimo case que nós temos no mundo é um público totalmente diferente, é uma cultura totalmente diferente. Você tem cases de arena nos Estados Unidos, você tem cases de arena na Alemanha. Mas, gente, a gente não está falando de brasileiro que pulsa aquela coisa do futebol. E nós tínhamos uma arena multiuso, que é um outro perfil de trabalho. Não era um estádio de futebol, era uma arena multiuso. Então, ali a gente começou a buscar projetos que a gente podia fazer para fazer aquele empreendimento ali deixar de ser um elefante branco. Uhum. Né? Até porque nós temos pouco futebol no Rio Grande do Norte. Né? Então, a gente precisava ocupar aquilo ali e pagar as contas da arena, que não são pequenas, né? A manutenção daquilo ali é absurda, Sim. de alta, com outros eventos. Trazendo eventos grandes para cá, trazendo feiras, trazendo... Né? E aí, nós tivemos a grande ideia, que isso foi muito bacana também participar desse projeto, que foi criar o Arena Office, que é um projeto a gente pegou todos os camarotes que tinham na arena, que é uma cultura que o brasileiro não comprou com o modelo de arena. Isso não é aqui, isso em São Paulo, Rio de Janeiro, não existe a cultura dos empresários ou das pessoas comprarem um camarote para si, Sim. ou para ver um jogo ou para si próprio. Não existe essa cultura. Então, os camarotes das arenas que foram feitas para a Copa, elas ficaram obsoletos. Né? É um espaço super VIP que você não tinha o que fazer. Então, nós criamos esse projeto, que foi o Arena das Dunas, e o Arena Office, que deu muito certo. Foi muito legal. Hoje, nós temos várias empresas trabalhando lá dentro, Sim. com aquela vista linda lá do gramado, sabe? É muito legal. Né? O projeto em si da Arena das Dunas foi um projeto muito gostoso de participar. E aí, depois, eu recebi um desafio que foi a UNP, né, que eu nunca tinha trabalhado com educação na minha vida, e o maior desafio dali, da UNP, foi essa guinada, essa virada do marketing, de trabalhar só com marketing offline, e você está sendo introduzido no marketing online para essa virada, né, de você trabalhar mais com o marketing, com vendas online, do que o offline, que era a minha especialização. Porque a minha especialização, e é uma coisa que eu acredito muito ainda, é o marketing raiz. É você trabalhar com os pilares do marketing e trabalhar principalmente cultivando a marca da empresa. Cultivando o coração da empresa, que é a marca. Quando você tem uma marca forte, essa marca se vende sozinha. Né? Então, esse, para mim, foi o maior desafio. Foi ter que equilibrar essa coisa da venda, do comercial, do online, para também, sem deixar de cuidar da parte institucional, da parte do coração mesmo, que é a marca da empresa que era tão forte. Né? Carlinha, e eu acho que tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é justamente sobre esse desafio, né? A gente está vivendo um mundo super digital, mas a gente ainda tem um mindset muito voltado, né? Uma mentalidade muito voltada para o marketing off. Sim. O marketing off ainda é algo que as pessoas acreditam, que tem a credibilidade, que gera o desejo, enfim. Sim. O que você aprendeu aí durante esse período inteiro com relação a esse balanço? Mas agora não, e aproveitando para você que está no YouTube, se inscreve no canal, dá a sua curtida, isso é importante para a gente, para aumentar a nossa visibilidade junto a essas mulheres todas que têm nos acompanhado, né, Tanda? Eu estou querendo saber, pegando um gancho no que você tinha perguntado antes dos comerciais, fiquei pensando aqui que Carla deve ter, assim, aprendido muito nessa estrada toda que passou, tanto na TV, né, quanto no marketing mesmo, nas empresas, essa mudança aí de carreira, apesar de ser dentro da mesma área.
E hoje, depois da pandemia, exclusivamente, que começaram essas coisas mais digitais, né? A gente começou a precisar mais do marketing, esse setor que não que era esquecido, mas assim, talvez não fosse uma prioridade nas empresas. Sim. De repente, agora vira o coração, tudo que a gente tem é um marketing, né? E aí, acho que bom para vocês, né, profissionais do marketing, mas assim, como é que foi também essa mudança de paradigma de hoje o marketing ser a coisa principal, né? Porque você só vende se a sua marca for forte. Sim. Então, eu fico pensando hoje... Ou se todo construir mundo, essa fortaleza, né? eu fico vendo todo mundo nas redes sociais se utilizando do marketing para vender o seu negócio. As mulheres, os pequenos negócios, né? Uhum. Então, fico assim... tá diferente da época que eu comecei a empreender para agora, para essa época, não sei se pós-pandemia, não sei se esse divisor de águas veio com a pandemia, mas eu sinto que hoje o setor principal, assim, o responsável por vender, o responsável por marcar a imagem é o setor de marketing. Aí, como é que foi tudo isso? E principalmente, aí pegando só uma questão que eu acho que é super importante, isso que você está falando, principalmente para o pequeno empreendedor, né? Quando a gente fala das mulheres, por exemplo, que estão ali com seus pequenos negócios, com seus talentos, com a sua arte, etc., e que não tem dinheiro, né, não tem recurso para investir, ela tem o canal digital, praticamente o único canal, né? Isso. Esse ponto é muito interessante, Samela, porque assim, o marketing, na verdade, todo mundo tinha acesso ao marketing, né? Só que o micro e o pequeno empresário, ele não tinha a condição de fazer aquela publicidade cara, né? Porque a gente pensava em marketing antigamente só com um plano de mídia muito caro. Fazer TV é caro, fazer rádio é caro, anúncios de jornal, de rádio, enfim. Isso é muito caro. Então, o micro e o pequeno empreendedor, ele nunca passou pela cabeça dele. Só que o network é tão importante quanto essa mídia offline, entendeu? Aquela rede de contatos, o que é o network, né? Aquela rede de contatos, ele está sempre se mostrando, ele está sempre em feiras, em congressos, né? Trocando conhecimento. Então, isso é marketing. Isso é muito importante dentro do marketing. O boca a boca é muito importante, que era também uma grande ferramenta do pequeno e do microempresário que não tinham ainda acesso a essa coisa da grande divulgação. E aí, sem dúvida nenhuma, o digital, ele veio bem antes da pandemia, mas ele se fortaleceu sim com a pandemia. Ele se fortaleceu de uma maneira global, mundial, né, e de uma forma muito explosiva, né? Foi uma bolha que estourou aquilo ali. Então, qual é o mercado que nós temos hoje? Essa democratização do marketing, em primeiro lugar, quer dizer, hoje o microempresário, ele tem o mesmo canal do que uma empresa multinacional para comunicar. O anúncio dele, que pode não custar caro, pode inclusive ser orgânico, né? Mas se ele tiver um excelente conteúdo, ele vai ser visto por muita gente que não segue ele, né? Porque vai estar no canal de buscas ali, né? Quando você coloca as ferramentas de medição, você vê que aquele vídeo... Por que tanto vídeo viraliza? De pessoas tão pequenas. O menino que ficou em coma durante 16 dias e o vídeo da mãe se encontrando com o filho viralizou. Ela tinha 100 seguidores, aquela mãe. Como é que viraliza? Conteúdo. Né? Então, assim, hoje o microempresário, aquela pessoa que trabalha sozinha até, um artesão, ele tem tanto essa ferramenta como as grandes empresas, como a Coca-Cola tem. Eles usam igual, né? O que diferencia aqui é o conteúdo. E por que o conteúdo do pequeno, do micro, hoje ele pode ser tão visto quanto o do grande empresário? O grande empresário, ele paga grandes empresas, grandes agências para criar aquele conteúdo para ele. O micro e o pequeno empresário que descobriu que o orgânico é principalmente real, quando é sincero, quando é uma coisa genuína, ele explode da mesma maneira que explode aquela grande propaganda da Coca-Cola, linda e maravilhosa, que eles pagam milhões para poder ser produzida. Algo quase espontâneo, né? Assim. Sim, espontâneo. E é na hora, entendeu? Como é que você vê, né? Aquela senhora, eu esqueci o nome dela agora, que ela da religião da Macumba.
ela se tornou conhecida no Brasil inteiro porque um vizinho dela viu pela primeira vez que ela tinha uma estátua de Beelzebub na porta da casa dela. Ele tirou aquela foto e disse, olha, minha vizinha nova achando aquilo ali Eu lembro disso. E ela hoje tem milhões de seguidores, a mulher tá assim super cortada. Então, assim, coisas genuínas, elas explodem tanto quanto ou até mais do que as grandes empresas. E qual é o grande problema da internet hoje? Isso, segundo as pesquisas, a internet, a publicidade online, ela ainda não tem a credibilidade para as pessoas que o offline tem. Isso. Sabe? Essa imagem ainda existe. Então, o offline, hoje, ele ainda é tão importante quanto o online. Né? As pessoas têm sim que se atualizar e que entrar no online, mas pelo menos as grandes empresas, quem pode se manter no offline, se mantenha no offline. Porque o offline, ele passa muito mais credibilidade, segundo as pesquisas, né? Não sou eu que estou falando, para as pessoas do que, eu acho que pelo novo. Né? O online ainda é muito novo. E ali na internet é um mundo de ninguém. Você posta o que você quer, se é verdade ou não. Entendeu? Então, se você tem cachorros e adora cachorro, e você segue ali 3, 4 profissionais, né, de medicina veterinária, eles podem estar falando a verdade ou não. Eles podem ter opiniões divergentes. E aí, você vai seguir quem? Você vai acreditar em quem? Quem é o mediador? Não tem mediador, né? Exatamente, não tem mediador. Tem muito serviço que ele tem mais marketing do que serviço, né? Ah, sim. Mas se vende mais do que propriamente tem o que oferecer, sim, né? as agências de publicidade existem para isso, para você vender muito bem um produto ruim, né? Eles são bons por causa disso. Carlinha, olha só, já estão aqui o nosso tempo. Nosso cronograma vivo ali está dizendo para a gente que já está começando a encerrar. Nossa, primeiro eu queria dizer que é uma delícia poder estar aqui, te ver de novo, né? Dizer que eu lembro quando eu estava na posição lá na empresa, que a gente estava fazendo uma seleção, né, para líderes de marketing. Sim. E a gente tinha lá várias pessoas que estavam lá, né, como candidatos. E Carla me pegou assim de cara. E eu falei assim, não, é ela mesmo que tem que vir para cá. Porque não só pela sua expertise, mas principalmente porque eu vi você liderando pessoas. Então, assim, você tem aquela liderança genuinamente servidora, de desenvolver as pessoas, de entregar o resultado, de aprender, de fazer com que não só você ganhe, e quando você fala dos seus projetos, quando você fala de todas as coisas que você liderou, não é à toa que eles foram de sucesso. Eu acredito muito nisso, né? De ter uma liderança que não pense em ganhar sozinha, né? Que pense em ganhar no coletivo, né? Então, essa é uma característica muito, muito clara em você. Eu tive a oportunidade e o privilégio de ver em campo isso acontecendo. Foi minha chefe durante muito tempo. Então, assim, queria te agradecer por estar aqui. Queria te agradecer por você ser uma mulher que inspira outras mulheres, né? E queria muito que você deixasse aqui uma mensagem aí, né, para essas meninas que estão nos vendo, para essas mulheres que estão nos assistindo, para que elas possam se inspirar em você e ser fã, assim como eu virei sua fã. Ah, imagina. Então, uma coisa que eu quero falar, que eu falo muito nas empresas que eu trabalhei, para as pessoas que estão sempre perto de mim, conheça seu público. Se você quer ter um negócio, se você quer empreender, conheça seu público a fundo. Saiba o que eles querem, saiba o que eles gostam, onde eles estão, porque é isso que vai seguir, determinar os seus canais de comunicação. Porque, como a gente estava falando do offline e do online, né? O online só serviu para aumentar mais ainda o leque de canais de comunicação que você tem para conversar com o seu público. Então, se você não souber onde está o seu público, nós, como público, não podemos estar em todos os canais. A gente recebe mais de 12 mil informações por dia na nossa cabeça. A gente não registra tanta coisa, mas a gente registra o que a gente quer, o que faz diferença para a gente. Então, onde é que eu estou como cliente no canal? Qual é o canal de comunicação que eu estou? Né? O que eu assisto? Então, a gente tem que saber onde está o nosso público. Né? E é esse o grande diferencial das empresas que dão certo e das empresas que estão aí batendo cabeça. É você conhecer a fundo o seu público e trabalhar para ele de forma sincera, de forma genuína, sem enganar, sem
sabe? E ter a humildade de ver onde você está errando, corrigir, né? O planejamento, o marketing e o online, principalmente, ele te dá essa grande oportunidade. Você pode corrigir de imediato. Isso aqui não está dando certo. Vamos trocar? Vamos desviar? Ou esse anúncio branco não está dando certo. Vamos fazer amarelo? Né? Você pode, na mesma hora, mudar, coisa que no offline você não pode. Então, as oportunidades aumentaram, mas, em compensação, você tem que conhecer muito mais para quem você quer atingir. Esse é o maior conselho, assim, que eu posso dar, na minha humilde experiência. Uma conversa que sacode aí a gente, né, no universo do empreendedorismo. E uma história que nos fortalece também, né? De mulheres que desbravam, conseguem, chegam lá e tem uma história tão, tão bacana para contar pra gente. Obrigada, Carlinha. Obrigada a vocês, Carla. meninas. Obrigada a vocês. Parabéns.